estamos de volta. E para finalizar o mês de fevereiro, eu separei o livro do Murakami, Onki-84. Esse aqui é o volume 1 de uma trilogia. E assim, eu fiquei muito tempo pensando o que eu vou falar desse livro, que é uma viagem total. Uma viagem muito interessante, mas mesmo assim é uma viagem. E aí eu lendo aqui, como quem não quer nada, eu achei uma frase que resume muito bem o livro, que é a seguinte: uma mescla de suspense, distopia e história de amor em que tudo pode acontecer. É esse a descrição do livro, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Não, brincadeira, mas o Murakami, ele é um japonês, assim, ele é japonês de fato, mas ele é um escritor que está assim, bombando aí na literatura contemporânea japonesa. Ele já vendeu milhares e milhares de exemplares, não só no Japão, como no mundo inteiro. Os livros dele já foram traduzidos para vários idiomas. Então, assim, ele tem... o primeiro livro que eu leio dele, mas dá pra perceber que tem um quê de diferente da literatura contemporânea normal, né? E uma coisa também que dá muito pra perceber, se você se interessa pela cultura asiática, de uma forma geral, dá pra perceber que ele consegue unir elementos da literatura ocidental e da literatura oriental. Ele, né, ao longo da carreira dele, da formação pessoal dele, ele foi muito influenciado por autores norte-americanos e autores europeus. Então a gente consegue, ao longo da narrativa, perceber esses elementos específicos de cada parte do globo. Sobre a história, a gente vai ter então aqui dois personagens principais, que é a Aomami e o Tengo, e os capítulos eles são alternados. Então, né, cada hora a gente vai ter uma pessoa narrando a sua vida ali no momento. Vamos começar então falando da Aomami. Não, mentira. Vou começar a falar pelo Tengo. Ele é um professor de matemática de uma escola preparatória, tá ali nos seus 30 e poucos anos. E ele tipo assim, você vê que é uma pessoa que é de exatas, né? Ele sente uma paz, uma calma enquanto ele está lecionando matemática, porque existe uma coerência, né, muito grande na matemática. Eu particularmente nunca entendi isso, porque eu só fico estressada quando eu mexo com esses negócios. Eu sou realmente humanas, mas, né, enfim. Porém, ele possui uma outra vertente de trabalho, que é a literatura. Ele é um aspirante a escritor e ele trabalha com um editor mega famoso ali. Só que assim, enquanto ele trabalha no próprio estilo, ele quer incrementar ali a sua escrita e tal, ele quer aprender e se encontrar, ele trabalha fazendo pequenos artigos para revistas literárias, fazendo revisão de textos e afins. E a gente vai ter então no começo um diálogo desse editor com o Tengo, em que eles se deparam com um livro, Crisálida de Ar, que é escrito por uma menina de 17 anos. O livro ele foi colocado tipo assim, para disputar um prêmio de jovens escritores e tal. Um prêmio mais simples, né? Só que esse editor ele enxerga um grande potencial nesse livro. Ele fala assim, não vamos mirar para baixo, sabe? Assim, vamos colocar ele para disputar um prêmio mais alto e quem sabe assim se tornar um best-seller e tal, porque realmente é uma história que tem capacidade, ela tem potencial. Só que o que acontece? Essa menina de 17 anos, ela possui uma certa dislexia e tal, então a escrita dela é um pouco debilitada. Só que o contexto é muito bacana, de acordo com os personagens, né? Porque a gente vai ficar sabendo aos poucos ali o que se trata dessa história. E aí esse editor pede ao Tengo para reescrever a história, né? Não, tipo assim, só colocar palavras mais próprias para descrever, né, a situação ali e tal, e fazer o texto mais coerente. E aí a gente vai ficar conhecendo, né, o Tengo vai encontrar com essa menina, vai conversar com ela, eles vão estabelecer ali uma relação, e a gente vai perceber que essa menina é um tanto quanto estranha. Ela é muito misteriosa, ela é uma pessoa de pouquíssimas palavras, até mesmo assim, as frases dela tipo sem pontuação nenhuma, então você não sabe se ela está exclamando, se ela está perguntando. Ela mantém o mesmo tom a todo momento. E ela é uma pessoa que, assim,
vive no próprio mundo. Ela vive, tem uma coisa assim que você quer saber o que aconteceu com a menina, você quer perguntar. Só que ela não te dá resposta, tem várias perguntas que vão ficar sem respostas ali e tal. E aí o Tengo, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa relação e o desenvolvimento dele no texto, né? E aí os frutos que eles vão colher desse trabalho. Porque, querendo ou não, é uma coisa bem complicada você pegar e reescrever o texto, né? E entra aí no mundo do crime, aí vamos dizer, né? Dessa maneira. Mas enfim. E esse livro, ele é um livro extremamente fantástico, com vários elementos assim, bem característicos de fantasia mesmo. Por exemplo, o mundo lá tem 2 luas, existe um povo, o povo assim, da história chamado de povo pequenino, e o Tengo fica envolvido ali com aquela história e ele quer saber cada vez mais, só que a menina não dá respostas. A única coisa que ela fala é que o povo pequenino é real. E aí o Tengo fica, quem que é esse povo? Que eu não tô entendendo. Mas enfim, indo para o nosso segundo personagem, a gente tem a Omami, que é uma mulher ali com quase 30 anos. Ela é formada em educação física, ela trabalha numa academia, ela trabalha também como personal trainer e tal. Só que ela também possui um segundo trabalho. E esse trabalho dela é um tanto quanto interessante, porque ela é uma assassina. Olha que coisa legal. E o seguinte, a gente vai comer. O primeiro capítulo mostra ela num táxi, num congestionamento enorme, e ela conversando ali com o taxista e tal, e ela fala, putz, eu tenho um compromisso importante que eu não posso adiar. E aí o taxista falando com ela, falou assim, ó, se você quiser descer do táxi, descer a escadinha de emergência que tem no viaduto, e aí você vai, segue, não sei o que, pega o metrô que você vai sair lá onde você quer chegar, porque pelo andar da carruagem aqui nesse congestionamento, você não vai chegar a tempo do seu compromisso. E aí ele solta uma frase um tanto quanto suspeita, que a Omami fica assim, que pessoa é essa e por que ele tá falando isso? Ele fala o seguinte, não se deixe enganar pelas aparências, a realidade é sempre única. E ela fala assim, que cara louco. Mas enfim, ela resolve descer a escadinha e tal, e assim que ela chega na rua de baixo, assim, do viaduto, ela percebe, ela começa a perceber que coisas se alteraram e ela não se deu conta. O primeiro contato que ela tem com essa coisa é justamente os policiais. Ela, como uma assassina, ela é uma pessoa que tem que reparar muito bem ao seu redor tudo que está acontecendo e tal, principalmente os policiais. E ela se encontra com um policial com um uniforme todo diferente, assim, a modelagem, né, diferente, e com uma arma automática, porque ela falou assim, gente, mas os policiais japoneses não podem carregar a arma automática. Desde quando eles estão carregando a arma automática? Não pode isso. E aí aquele negócio fica na cabeça dela e ela fica perturbada, incomodada com aquele negócio, e ela vai buscar satisfação disso. E aí a gente vai ficar sabendo que esse trabalho dela de assassina é o seguinte, existe uma senhora power mega milionária que fundou um instituto, né, por determinadas razões, ela fundou um instituto ali de apoio a mulheres que sofreram algum tipo de abuso. E essa senhora, ela tem a plena consciência de que nem sempre a justiça vai fazer jus a essas mulheres. E é aí que a Omami entra. Ela vai pra matar os caras mesmo. E aí, um belo dia, a Omami entra em contato com uma das mulheres não, né, uma menina de 10 anos, chegou nesse instituto e é uma menina extremamente apática, ela não fala absolutamente nada e ela chegou assim, completamente destruída nesse instituto. É realmente assim, uma coisa bem pesada até. E a Omami vai conversar com essa menina, tentar estabelecer um vínculo ali, tentar fazer com que ela fale o que aconteceu com ela e tal. E aí a menina me solta que foi o povo pequenino. Olha isso. Aí tá, aí a Omami, ali, uma bela madrugada, ela não conseguiu dormir, ela foi pra varandinha da casa dela e ela não me vê 2 luas no céu. Então assim, ao longo dos capítulos, dos 2 personagens, a gente vai percebendo que existe uma ligação entre a história que o Tengo está escrevendo e a realidade da Omami. Inclusive, foi justamente assim, essas pequenas mudanças que aconteceram que a Omami ficou incomodada,
que ela vai dar o nome do livro, 1Q84. A história se passa em 1984, porém a Umami, incomodada com tudo isso que está acontecendo, ela coloca o Q no lugar do 9, o Q é de question mark, né, ponto de interrogação. Ela não tem certeza de que ela está vivendo no ano de 1984. Então tem alguns momentos em que ela vai falar, não, eu estou em 1984. Só que tem momentos que ela vai falar assim, não, isso aqui é 1Q84, isso aqui não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo. Então ela tem esses dois momentos aí de incerteza. E a história é basicamente essa, né? Como é o primeiro volume de uma trilogia, tem muita coisa ainda que vai ficar em aberto. Eu não sei quais são, se a gente vai ter outros personagens nos próximos volumes, não sei o que o Murakami resolveu com essa história, porém eu fiquei extremamente curiosa, eu achei a escrita muito bacana, é uma coisa diferente da literatura contemporânea que a gente está acostumado, e é justamente essa junção desses elementos, né, orientais, esses detalhes que eu comentei, e não sei, é uma perspectiva diferente, talvez o tema que ele aborda, tem essa questão do suspense, dessas histórias assim, de amor, existe o tema, né, o abandono também que ele aborda aqui, que é muito interessante, e a questão própria da distopia, né, essa fantasia e tal, sobre o que seria esse outro mundo, esse mundo paralelo que a Umami está. Será que ela está dentro da história do Crisálida de Ar? O que está acontecendo? Não dá pra saber. Eu, pelo menos, assim, consegui montar algumas teorias. Mas é realmente só teorias, então eu preciso ler os outros 2 volumes para poder falar aqui com vocês. Eu indico super o livro, eu acho que foge muito do tradicional e eu acho que é uma coisa interessante que as pessoas deveriam explorar. Sair da zona de conforto. Saiam da sua zona de conforto. É isso. Eu gostei bastante, super vou ler os outros 2 volumes, eu fiquei muito curiosa. E é literalmente isso. Não sei mais o que falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.